Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O S de seminário, né? O T de teológico, o A de A e o D de distância. Então, seminário teológico à distância. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje para começarmos a leitura da Palavra de Deus, nosso Pai, em Efésios 4 e 22. Então, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula de teologia sistemática. Este curso é um curso que qualquer pessoa pode fazer. É um curso à distância. Foi pensado para aquelas pessoas que querem estudar a Palavra de Deus, mas não tem tempo de frequentar de segunda a sexta e às vezes até aos sábados um curso de teologia presencial e queriam um curso de teologia com qualidade, principalmente com o objetivo de preparar obreiros. Então, este curso pode ser feito às terças, quintas, segunda e quarta, online, pelo Facebook, às 20 horas. Mas também esse curso pode ser feito a qualquer hora, porque as aulas são postadas tanto aqui quanto no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você digita Gilberto Rebouças, Rebouças com U, e você vai encontrar lá as aulas, tá? O nome das aulas, as aulas, e você pode estudar do jeito que você quiser. Então, o número, as matrículas estão abertas para esse novo ano. O número é o WhatsApp 9203-7604. Então você manda, certo, uma mensagem para esse número, desculpa, 9203-7604. E aí você pode estudar conosco, fazer sua matrícula por este número que eu vou colocar aqui. Certo. Matrículas abertas. WhatsApp. Aí esse 55 significa que é do Brasil. Você pode estar em outro lugar. Este 85 significa que é de Fortaleza. Este 9, porque todo telefone agora tem o 9. Então 92 03 7604. Você manda uma mensagem, matrículas abertas, 9203-7604. Então hoje nós vamos continuar a nossa aula de santificação, a última matéria da disciplina de teologia sistemática, doutrina da salvação e doutrina de Cristo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em solo sagrado, em terra santa,
pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua inspiração, para que possamos nesta noite ensinar, edificar, abençoar poderosamente em nome de Cristo. Nas tuas mãos estamos. Ó Espírito Santo, não nos deixe só, não nos abandone, mas esteja sempre conosco para a tua glória e para o nome de Cristo. Nós vimos que a santificação significa separação. Nós vimos também que esta separação não é uma separação geográfica, espacial, mas é uma separação de natureza. E nós vimos que a santificação tem dois momentos. Um momento inicial, chamado de santificação posicional, onde nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, onde nós somos colocados no início da carreira. Como se fosse uma pista de corrida, e nós somos colocados ali. E agora, a partir de agora, nós vamos estudar a santificação progressiva, que é esta caminhada. Uma vez regenerado, começa uma caminhada com Cristo, onde Ele vai nos transformando pelo poder do Espírito Santo. E Paulo vai nos dizer que esta santificação é o despojar do velho homem. Então, ele vai nos dizer também em Colossenses 3 e 9, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, santificação significa que aquilo que pertencia à minha antiga vida, antes de ter o encontro salvífico com Jesus Cristo, eu vou destruindo, eu vou acabando. A mentira, eu vou abandonando, porque eu estou nessa nova caminhada. E quem vai me dando graça para acabar com esses hábitos nocivos é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, nós nos despojamos do velho homem. Então, Paulo pergunta, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, santificação é isso, essa santificação progressiva é esse tirar, é como se o velho homem fosse uma roupa. E a gente vai tirando peça por peça e vai vestindo uma veste nova. Essa é a nova vida em Cristo. Então, tira-se a velha vida e coloca-se a nova vida. É revestir-se do novo. Então, é tirar o velho homem e vestir-se do novo. Ele diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo, ele compara esse processo de transformação que nós chamamos de santificação, a tirar uma roupa velha, que seria o nosso ser, os nossos hábitos, a maneira de viver antes do perdão de Deus, e a nova vida em Cristo. Então, é o tirar e o vestir. Tirar a velha criatura e vestir-se do novo homem, da nova mulher. Então é nesse processo que nós estamos, de tirar os hábitos maus da nossa vida e colocar os atos bons, de pôr um fim àquele círculo vicioso, horrível, e começar um círculo virtuoso. E Paulo vai dizer as características do velho homem. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios. Gentios é o nome que a Bíblia usa para os pagãos, para as pessoas que não eram da terra de Israel. Então eles são chamados de goi, ou gentios. É daí que vem a palavra gentes.
Então, todos os outros povos, inclusive nós, éramos gentios. E Paulo está escrevendo aos Efésios, e Éfeso é a capital da Ásia Menor, a Ásia proconsular. Então, Paulo está escrevendo aos gentios. E ele diz, na vaidade da sua mente. Então, como é que o homem velho anda? Na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento. Então, o seu entendimento está em trevas, separados da vida de Deus, não tem essa vida que emana, que jorra de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, então, são pessoas que perderam a sensibilidade, que a consciência ficou cauterizada. Ele diz assim, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então, como é o velho homem? Ele diz, na vaidade da sua mente. Eles andam segundo os seus pensamentos, segundo a sua vontade. Não é a vontade de Deus que os governa. Eles estão entenebrecidos no entendimento. Eles não conseguem mais compreender. As verdades de Deus foram-lhes ocultadas, porque o seu entendimento está em trevas. Separados da vida de Deus, Paulo diz, eles não têm mais em si a vida eterna. Eles não têm mais em si a vida que emana de Deus. E Paulo diz, pela ignorância que há neles. São pessoas alienadas quanto às coisas de Deus. E Paulo diz, pela dureza dos seus corações. Tudo é um processo. O coração agora está endurecido porque estão separados de Deus. E estão separados de Deus porque não entendem. E não entendem porque optaram pelos seus pensamentos ao invés dos pensamentos de Deus. Então é uma cadeia, é um efeito dominó. Na vaidade da sua mente, não começaram a achar que sabiam, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, o coração endureceu, pela dureza dos seus corações. E agora, qual é a consequência? Eles perderam o sentimento. Eles não têm mais temor. Eles não têm mais arrependimento. Boa noite. Se entregaram à dissolução. Então eles largaram os remos e deixaram a onda da lama do pecado os levar. Paulo diz assim, características do novo homem. Ele falou das do velho. Por isso deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe tempo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Você já imaginou? Uma pessoa que antes causava dano, que lesava as pessoas, que furtava. Agora, Paulo diz, não furte mais, mas trabalhe para você ter com o que abençoar aquele que tiver necessidade. Isso são as características do novo homem. E aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então toda palavra imunda, toda palavra que insinua maldade, toda palavra que insinua a contenda, a beligerância, estas palavras devem ser evitadas. Aí ele vai falar que a santificação
é uma obra da Santíssima Trindade. E o mesmo Deus e Pai vos santifica em tudo. Então ele diz que Deus e Pai nos santifica. Santificação é uma obra de Deus Pai. Mas ele diz que o Senhor Jesus também participa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, ela quem é a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo diz que Cristo se entregou para santificar a igreja. E ele diz, e em Hebreus o autor diz, na qual vontade temos sido santificados, pela oferta, que é a palavra oblação. Oblação é uma oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Então o Espírito Santo também, ele participa, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Aninha, não saiu tudo aqui não, tem só assim. Depois me responda como filho, aí não tem mais, certo? Do jeito que você está mandando, não está saindo aqui todo, está saindo só uma parte. Então nós vimos que o Pai nos santifica, o Filho nos santifica e o Espírito Santo nos santifica. Então como é isso? É um desejo do Pai santificar a minha vida e a sua. Nos separar e nos transformar na imagem de Deus. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo começam um trabalho na nossa vida. E essa santificação se torna possível porque Jesus pagou os nossos pecados. É aí onde Jesus entra. Então, ele torna possível essa salvação, essa santificação, porque ninguém pode ser santo se é imundo. Deus não pode pegar o imundo e tornar ele santo, sem antes purificá-lo. Então, quando Jesus morreu na cruz, você quer saber o que é filho bastardo? Bastardo é o filho ilegítimo. É um filho que é de outro casamento. Né? Então é um filho bastardo, não é um filho verdadeiro. É um filho que a pessoa teve fora do casamento. Então, um casal, ele casa-se e aí ele tem um filho. Então aquele filho é o filho do casamento. Mas aí aparece outro filho para aquele homem. Faz o exame de DNA e comprova-se que é filho dele. Então aquele outro filho, que não é filho do casamento, é chamado de filho bastardo. Ou seja, é outro filho. Então quando a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, ela também vai dizer que se nós não andarmos conforme a vontade de Deus, nós somos bastardos, ou seja, nós somos um filho falso, um filho que não é um filho verdadeiro. Deu para entender? Então, Jesus nos purificou, e aí agora Deus nos coloca no começo da estrada. E aí o Espírito Santo começa a nos ajudar nessa nova caminhada. E aí ele vai nos ajudando a vencer todos os nossos defeitos de caráter. E aí ele vai tirando, e Paulo vai usar essa expressão, tirar uma roupa velha e vestir uma roupa nova. A roupa velha era a nossa velha vida, a roupa nova é a nova vida que Cristo nos dá. Deus te abençoe, Aninha. Então vamos lá. Os 3 estágios da santificação. A santificação, ela foi programada no passado,
consumada no presente e ela será concluída no futuro. A santificação na eternidade passada. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Então Deus nos escolheu em Cristo para a santificação. Sempre que muita gente não entende isso, ou não leu com cuidado, é que sempre que a Bíblia fala em eleição, em predestinação, depois disso, destes dois termos tão controversos, vem a preposição para. Ninguém é escolhido só por ser escolhido. Tudo que Deus faz com um objetivo. Para. Então vejam, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas aí não termina aí. Tem o para. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos escolheu. Qual era o desejo de Deus? Ter uma família enorme, com muitos filhos por adoção, mas filhos que Deus planejou, que Deus os escolheu para que eles fossem uma família santa. Homens e mulheres. Então era esse, e é esse o objetivo de Deus. Então se nós não somos santos, nós não estamos segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Nós não estamos no projeto original. Nós estamos em qualquer coisa menos no projeto original. O processo da santificação no presente. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Então veja que no presente tem o que santifica e os que são santificados. Então Deus, por intermédio, vamos ilustrar. O Pai olha e nos vê imundos pelo pecado. Como se fosse uma roupa velha, imunda, suja, rasgada. Nós completamente imundos, emporcalhados. E aí o pai diz, eu quero, isso aqui é ilustração, eu quero, é meu desejo, ter filhos, adotar estas pessoas. Adotar estes seres humanos, desculpa, homens e mulheres. Mas para que eu os adote, amém? Para que eu os adote, é necessário que eles sejam purificados. E aí o pai manda o filho para morrer na cruz. E aí Jesus vem, morre para limpar os porcos, os imundos, os sujos. E quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós somos purificados. Mas, se você for purificado e deixado ali, vai se sujar de novo. É aí onde vem a santificação progressiva. Eu vou fazer outra ilustração. Lembre-se, toda ilustração é limitada. É como a pessoa pegasse um lençol bem branquinho, que tivesse completamente emporcalhado, que tivesse sido enlameado, que os meninos tivessem colocado um monte de bombom, de bala, de tudo de ketchup, e aí alguém colocasse na máquina e lavasse
lençol. E aí aquele lençol ficaria branquinho de novo. Foi isso que Jesus fez. Mas se você deixar aquele lençol lá para os meninos pularem de novo, o que acontece? Aquele lençol, o menino vai passar correndo atrás da bola, o menino vai pular, e aquele lençol vai voltar a ficar pior. Então é aí onde entra a santificação progressiva. A santificação progressiva é quando você vai colocando aquele lençol cada vez mais alto. Aí o menino vai passando, ele já não consegue mais esbarrar no lençol, porque o lençol está mais alto. Você percebeu que os meninos estavam sujando, então você limpou, mas você levantou o lençol. E aí você percebe que os meninos ainda vêm, ainda levantam a mão e batem no lençol. Ainda conseguem sujar. Aí você vai levantando um pouco mais, até chegar um momento onde os meninos não alcançam mais nesse lençol. Aí o lençol vai permanecer limpo. Ou você faz um processo de impermeabilização, que é aquele processo onde o sujo não entra mais. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vê que a gente ainda já foi purificado pelo sangue de Jesus, tá, como diz o poeta, alvo mais que a neve, mas o mundo, o pecado, o diabo ainda consegue nos sujar. E o Espírito Santo vai nos fazendo crescer. E aí a gente vai se sujando menos, menos e menos. Tem hora que ainda dá uma descida. Mas o objetivo do Espírito Santo é nos levar de uma tal maneira que vai chegar um momento onde ninguém vai conseguir nos sujar mais. E nós vamos ser apresentados como uma noiva sem mácula nem ruga. Então esse é o processo de Deus. Agora, o cristão e a sua santificação. Nós vamos ver qual é a parte do cristão neste processo. O cristão, ele deve se purificar de toda imundícia, seja ela interna ou externa. Paulo diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então ele diz que o verdadeiro cristão que está em santificação é aquele que se purifica por fora, mas não se purifica só por fora, ele se purifica também por dentro, nos pensamentos, no caráter, não deixando que os sentimentos ruins o dominem, porque é muito fácil mudar por fora. Mudar por fora é moleza. O difícil é mudar por dentro. O difícil é ter raiva. O difícil é discutir com alguém e depois sentir que errou e chegar lá para essa pessoa. Hoje está doendo aqui o meu olho. Sem chegar para essa pessoa e dizer: me perdoe. E dizer: eu não queria ser grosseiro com você. O difícil é chegar para Deus e dizer: Deus, eu fui grosseiro com o irmão, com a esposa, com o marido. Eu fui grosso, grossa. Eu errei e eu não quero ser assim. Ou ficar com mágoa. E aquela mágoa dentro do coração, ou a ira, e a gente diz assim: Senhor, não dá certo não.
Isso não pode mais ficar aqui dentro do meu coração, e eu quero, com a tua ajuda, arrancar essa mágoa, essa ira, principalmente a questão da injustiça. A pessoa fez uma coisa com você que foi uma injustiça terrível, e você tem que lidar com isso. Então, e aprendendo a lidar. Quanta gente que eu vejo que sofreu injustiça dentro das próprias comunidades de fé, que é como eu chamo a igreja. Porque as pessoas confundem a igreja com o templo. E igreja somos nós. Então eu prefiro o termo comunidade da fé. Então o que acontece é que muita gente acaba não se purificando por dentro. Muitas vezes por fora nós temos gente que parece crente, tem Bíblia de crente, tem roupa de crente, fala como crente, mas o seu interior não tem. O seu interior não condiz com o exterior. São pessoas que têm mágoas, que têm raiva, que não perdoam, que não se arrependem, que não se dobram. São pessoas que são incapazes de se humilhar, de pedir perdão, de reconhecer seus erros. Então esse é o processo mais difícil da santificação. É essa mudança interna. É essa mudança nos sentimentos, nos pensamentos. A gente às vezes está com raiva de alguém e a gente diz: Senhor, me ajude. Senhor, eu quero tirar esse pensamento ruim da minha cabeça. E aí a pessoa tirar isso da cabeça, ou ir tirando à medida em que vai se relacionando com o Espírito Santo. Então essa é a santificação. É quando eu sou vítima de injustiça, fiquei ferido, magoado, mas com o passar do tempo eu vou lidando com isso. Eu não vou esquecendo. Muita gente pensa que a gente lida com os infortúnios da vida esquecendo. Não. A gente lida cicatrizando. O que é isso? Quando eu trabalhava atendendo pessoas da dependência química, eu dizia, fazia um grupo, eu falava de cascas e cicatrizes. E eu dizia, quando eu trazia para reflexão, quando nós nos ferimos, imediatamente o organismo age e cria uma camada ali, naquele lugar que foi ferido, e que a gente popularmente chama de casca. Mas é algo fino, é algo frágil, e que as pessoas só acertam ali. A pessoa tropeça na gente, adivinha onde é que ele acerta? Naquele lugar que estava ferido. A pessoa vai pisar no pé da gente, com tanto lugar para pisar, ela pisa no lugar ferido. Então, aí arrebenta tudo, o sangue jorra. Por quê? Porque tinha apenas uma pequena cobertura chamada casca. Mas com o passar do tempo, quando aquilo realmente é curado, tratado, aquela casca se transforma numa cicatriz. Não pode bater ali em cima da cicatriz, que não jorra mais sangue, não dói mais. Eu tenho cicatrizes no meu corpo, que me lembram de coisas que eu passei, até de uma igreja que caiu por cima de mim, de um templo. E eu estou vivo até hoje. As minhas costas estão todas rasgadas por conta disso. E o que acontece? Essas cicatrizes não doem mais. Certo?
você encostar assim, não dói mais, mas estão lá para dizer que aconteceram. Então muita gente tenta só esquecer os problemas sem resolver. Isso não é santificação. Isso é criar casca. Aí o pior é que o diabo e os outros só batem em cima. E aí a gente está sempre com problema, está sempre com trauma, está sempre com raiva, está sempre magoado, está sempre zangado, está sempre aborrecido, está sempre irritado. Por quê? Porque a gente não resolveu o problema. Mas à medida em que a gente trata, à medida em que a gente enfrenta, aí a gente é sarado, aí vira uma cicatriz. Isso significa que você vai olhar e vai dizer, ah, rapaz, isso aqui eu lembro, como doeu, como foi ruim. Mas hoje não dói mais. Então a verdadeira santificação é essa. Não é o que muita gente está fazendo por aí, é esquecer, guardar, dizer, não, eu nem ligo. Quando lá no íntimo ele está envenenado. Então santificação é jogar fora, é espirrar todo o mal que se alojou durante anos e anos dentro de nós. Então Paulo diz que nós temos que nos abster de toda impureza sexual. Ele, no capítulo 4, do 3 ao 7, de Colossenses, porque nos dias de Paulo, como nos nossos dias, o sexo era algo que as pessoas falavam muito. Daí criou-se o termo luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Vou repetir. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é o pecado de só pensar e viver em função do sexo. Luxúria é o pecado de só pensar e viver em função do sexo. É como você vai ver. Nós estamos numa sociedade que vive na luxúria, que é uma sociedade erotizada. De eros, o desejo sexual. Então, em tudo, você olha para as propagandas, tem o apelo sexual. Você olha para qualquer coisa, você vai ver ali um apelo sexual na roupa, um apelo sexual. Então, nós estamos numa sociedade erotizada. Numa sociedade que só pensa na luxúria. E aí, Paulo, como vivia numa sociedade semelhante à nossa, olha o que ele diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é o nome que se dá à prostituição. Por quê? Porque em Roma havia uma praça, e lá nessa praça havia um arco, e esse arco era chamado de forniquê. E era ali que as prostitutas gostavam de se reunir à noite. Então daí se dizia que elas iam para aquele lugar para fornicar. E aí, fornicar se tornou sinônimo de se prostituir. Mas fornicar era ir à praça. Mas como as mulheres iam à praça para se prostituir, então a fornicação, o fornicário, o fornicador, é alguém que se prostitui. Então ele diz assim, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. E essa expressão vaso, ela é interpretada de duas maneiras. Porque como Paulo não definiu, ele deixou indefinido, dá margem a duas interpretações. Primeira,
é que cada um saiba possuir o seu vaso, significa o outro. Então o marido saiba lidar com a mulher. A mulher saiba lidar com o marido em santificação. A segunda interpretação é que o seu vaso somos nós mesmos. É que cada um possa usar o seu corpo de maneira santa. Então existem as duas interpretações. É que eu posso usar o meu próximo, o meu cônjuge, de maneira santa, ou eu posso usar o meu corpo de maneira santa. Então as duas interpretações são boas. Então ele diz, cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. Concupiscência é a palavra epitimia, que quer dizer desejo forte. Esta é uma palavra que sempre tem conotação negativa. Então antigamente nem sempre ela tinha, mas no Novo Testamento ela quase sempre, ou sempre, ela tem um sentido negativo, de desejo para o que é ruim, de desejo para o que é imoral. E aí ele diz assim, como gentios que não conhecem a Deus, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Aí a pessoa pergunta, mas, professor, como é que Paulo está falando na vida sexual? E de repente ele muda para ninguém oprima seu irmão em negócio algum, porque Deus é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quando Paulo está dizendo ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, ele continua falando de sexo. Ele está dizendo que ninguém deve tocar na mulher do outro. Ninguém deve aproveitar-se da inocência do outro para enganá-lo e possuir a esposa dele. Ou vice-versa. Porque Paulo sabe que muitas vezes nas nossas reuniões de relacionamentos o ser humano é um bicho perigoso, certo? Eu tenho um sermão que é tênue a divisória entre o humano e o monstro, que o ser humano, para fazer coisas monstruosas. Então muitas vezes as pessoas, os casais, eles estão juntos, conversando, saindo, jantando, falando do amor de Deus, e aí a natureza carnal começa a falar mais alto. Um dos cônjuges começa a se interessar na esposa do outro, é tão bonita, é tão alegre, ela me deu um abraço, estava cheirosa. E aí manda uma mensagem de WhatsApp, tem sido uma desgraça para muita gente, porque a internet é como qualquer outra coisa, ela é boa e má, depende de quem usa. É como uma faca, ela tem dois gumes, ela pode servir para cortar carne, para cortar o frango, para fazer o almoço, que vai matar a nossa fome, ou pode servir para matar o nosso próximo, depende de quem está usando. Então o problema não é deixar o WhatsApp, é saber usar. E aí o que acontece? Manda uma mensagem para o outro. E aí começou um processo de palavras melosas. Ah, você é linda. Ah, você é maravilhosa. Você é tão cavalheiro. Né? Então, muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está notando que tanto a mulher dele como o entre aspas, amigo, já estão se chegando, já estão conversando por trás. E quando a pessoa vem descobrir a traição, já é tarde. Então Paulo está dizendo, está proibindo isso. Ele está dizendo, ninguém oprima o seu
ou engane o seu irmão em negócio, em relação ao sexo. Ele está dizendo, não se aproveite, você que é mais rico, para oprimir o outro, para presentear a mulher do outro, para conquistá-la por meio da sua riqueza. E não engane a seu irmão. Então, fale sempre a verdade, chega para o seu irmão, né, e diga, olha, está acontecendo isso. Ou então, ore a Deus e saia de perto. Uma das melhores maneiras é fugir. Fazer como José. A mulher agarrou. Ele sabia o seguinte, se eu ficar aqui, eu vou acabar caindo. Ou os empregados vão chegar e ninguém vai acreditar na minha história, que eu sou inocente. Então é melhor eu deixar, tirou a camisa, largou aquela mulher com a camisa dele na mão e correu. Então, se você que me ouve por qualquer das redes sociais está enfrentando de gostar da mulher de outro, de gostar de outro homem, de gostar de uma pessoa que é casada, de ter um amor proibido, qual é a minha sugestão? Afaste-se. Fuja. Faça como José. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É a melhor maneira. Porque muita gente tenta enfrentar e acaba caindo. Muita gente usa como desculpa, ah não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte, Deus vai me dar vitória. E aí fica perto daquela pessoa, aí conversa vai, conversa vem, um dia está vulnerável. E aí cai. Então, a melhor maneira é fugir. É dizer, olha, isso não está certo. O Espírito Santo está tocando em nosso coração, nós não podemos enganar o irmão ou a irmã, isso não é justo. Então, eu vou para o meu caminho, você vai para o seu. Eu não te vejo, você não me vê. A gente apaga tudo que é número, tudo que é contato. Eu bloqueio você em todas as minhas contas, você me bloqueia em todas as suas contas e tchau. Porque tem que ser uma tomada de decisão radical. Porque muita gente quer fugir, mas fica vendo nas redes sociais. Fica mandando mensagem nas redes sociais, não vai fugir nunca. Tem que fazer como José. Deixa a camisa lá, perde a camisa, mas mantém a santidade. Então Paulo continua dizendo que nós devemos viver continuamente em santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele disse que nós devemos ser santos em todas as áreas, separados. Em todas as áreas. Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, diz Pedro, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então o cristão deve ser separado em toda maneira. Como assim, professor? Como é que ele é separado? É que a honestidade reina. Ninguém quer o honesto lá não, porque entrega o esquema deles. Então, para ser honesto é difícil. Então, ser santo é isso. O grande problema é que muita gente pensa que ser santo, santa, é vestir um roupão, é se tornar uma pessoa esquisita, é não ir mais ao cinema, é deixar um monte de coisa, mas continua o mesmo. Ser santo é você estar no trabalho e todo mundo mete a mão no dinheiro do patrão, você não mete. E o pessoal fica com raiva, você arranja inimigo, mas você não mete. É que todo mundo chega tarde, todo mundo pega as coisas sem pedir, leva para casa, você não pede, você não faz. Você diz, ei rapaz, não vai levar não?
Tem um monte de coisa que o patrão nem sabe. Não, não é meu. Então você é honesto. E não precisa de ninguém estar vendo. Então, você estar com amigos. E aí os amigos começarem a falar coisa ruim, indecente, e você dizer, não. E aí, fulano, você? Não, eu não vou falar. Eu não gosto, não me sinto bem. Você não precisa fugir da mesa. Só precisa ficar de boca calada. Ou então, você pode mudar a história. Mas qual é a nossa atitude? Fugir da mesa. A gente pega logo aquele versículo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente podia mudar a história, a pessoa vai todo mundo falando em prostituição, em roubo, em tudo que não presta, e você levanta-se, né, abre a boca e diz, pessoal, só Deus, né? Só Deus para nos ajudar, para nos dar força. Vocês viram como tem gente que não se cuida? E aí você muda o assunto e as pessoas nem notaram. E aí você começa a dizer, olha rapaz, se não for Deus, se não for Deus, aí você vai mudando de assunto. Isso significa que você é santo, que você é sal, que você é capaz de tirar as pessoas do apodrecimento. Que aquele lugar onde você está, quem reina, quem impera é Deus. As pessoas estão falando de roubo. Aí você, sem que eles percebam, começa a falar em honestidade, nas vantagens da honestidade. E aí você vai percebendo que em todo lugar você é canal de bênção. Não precisa você citar versículos da Bíblia direto, logo. E aí você cita versículos da Bíblia, as pessoas começam a dizer, lá vem o crente chato. Você diz, vamos argumentar. O que vocês acham? As pessoas querem meter a mão no dinheiro público. Mas de quem é esse dinheiro público? É nosso. O nome já está dizendo, é público. Cada vez que eu compro 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, eu estou contribuindo com o município, com o estado, com a federação. Então eu estou pagando imposto. Quando eu compro um lápis, já vem o imposto embutido. Quando eu compro um celular, tem imposto. Aí você diz, então eu vou meter a mão no que é meu. Então eu vou tirar, ou os políticos vão tirarem, e aí eu vou ter que pagar mais. Eles vão ter que aumentar os impostos. E eu é que vou pagar o pato. Aí você começa a pensar, ser alguém inteligente, as pessoas começam a gostar, mas o fulano pensa. Ele não é ignorante. E aí, com o passar do tempo, a pessoa falando, mas fulano, por que você pensa assim? Onde é que você começou? Sabe, depois que eu me converti a Cristo, eu tive que repensar a minha vida. Aí já começa, já abriu espaço. Eu tive que repensar. Tem uma coisa chamada cosmologia. Cosmologia, o que é isso? É visão de mundo. Então, eu adquiri uma nova visão de mundo. Aí todas as pessoas começam a pensar e entender que você é santo, mas você não é alienado. Porque lembre-se, ser santo não significa ser esquisito. Usar uma roupa enorme, deixar o cabelo crescer até o pé, deixar os pelos no corpo virar igual um bicho. Não, ser santo é alguém que pensa. Ser santo é alguém que tem argumento.
Ser santo é alguém que amadureceu aqui. Que ela agora começa a compreender o mundo e diz, sem Jesus o homem está ruim. Então, sem santificação, nós vamos roubar, nós vamos mentir, nós não vamos poder ir à praia, nós não vamos poder ir ao cinema. Por quê? Porque a gente não sabe triar. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada e quando tem, vem todo tipo de peixe. Mas eles não levam todo tipo de peixe. Eles juntam os bons, colocam no cesto e os ruins eles devolvem, jogam fora. Então, a vida de uma pessoa santa é de alguém que sabe triar. Ela vê a TV, ela sabe triar. Ela vê a internet, ela sabe triar. O que é bom, ela coloca no cesto. O que é ruim, ela joga fora. Mas ela não é alguém alienada. Ela não é alguém que diz assim, você sabe disso? Não, não sei não. E isso existe? Existe. Não, o verdadeiro santo é alguém que está antenado, mas que não está dominado. Escute bem, é alguém conectado, sabe o que está acontecendo, sabe o que se passa, mas não foi dominado. Ele sabe rejeitar o mal. A santidade nos liberta da prática do pecado. João diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pois aquele que permanece nele, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus, ele peca. Mas ele não consegue mais continuar pecando. A sua consciência o incomoda. Seu coração o acusa. Ele se sente mal, imundo. E aí ele se volta para Deus em arrependimento. E ele pede perdão a Deus. Então, o que acontece? Se a gente não pede perdão a Deus e a gente não se arrepende verdadeiramente, nosso coração vai endurecer, 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 e aquele pecado vai ficar ali. Mas uma vez que a gente pecou e o nosso coração deu um grito de alerta, e a nossa consciência doeu, então a gente chega para Deus e diz, Pai, me perdoe, mas não só perdoe, me ajude a não fazer mais. Segundo, fazendo morrer a velha natureza. Paulo diz assim, nós vamos parar por aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele diz, agora é a hora de vocês. Façam morrer a vossa natureza terrena, carnal, pecaminosa. Aí ele, 2 pontos, ele vai dizer o que é essa natureza. Ele diz assim, Colossenses 3,5. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Então, o que é impureza? São todo tipo de pensamentos, desejos, gestos imorais. Danças imorais. Toda expressão corporal que tenha uma conotação sexual, imoral, indevida, é impureza. E paixão lasciva. Lascívia é esse gesto imoral. Então, essa paixão lasciva, esse desejo pelo que é imundo, nojento. Então ele diz, desejo maligno, é aquele desejo de possuir a mulher alheia. E a avareza, que é o amor ao dinheiro. Ele diz que é idolatria. Então ele diz, olha, vamos deixar a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. E a vocês que estão me ouvindo, ou ainda vai me ouvir, certo? Eu quero lhe dizer uma coisa.
É muito fácil a gente trocar de religião, deixar uma determinada religião e vir para uma igreja dita evangélica. Mas mudar com a natureza terrena, fazer ela morrer, aí é outra história. E muita gente pensa que vai fazer isso mudando de religião, mudando de igreja, procurando uma igreja mais rígida, onde o pastor exige mais, onde o que ele chama de doutrina é mais pesado. Não. Paulo diz, fazer morrer a prostituição. Ele está dizendo, onde você estiver, você vai ser tentado. Pode ser numa igreja onde as mulheres vestem roupa curta, ou numa igreja onde as mulheres vestem roupas longas. Você vai ser tentado, porque o que te tenta é a natureza pecaminosa. E ele disse, faça morrer, mate. A impureza, ele disse, olha, tenha cuidado com os gestos, tenha cuidado com a sua maneira de andar, de falar, de gesticular. Tenha cuidado com a paixão obsessiva, a paixão lasciva, essa paixão imunda. Tenha cuidado. Ele diz, com o desejo maligno. Quando você vê que algo que você deseja é contrário à palavra de Deus, jogue fora. Pule fora desse desejo. Tire isso da cabeça. E aí ele diz, e a avareza, tenha cuidado com esse desejo de ficar rico a qualquer custa, de ser doido por dinheiro. Ele diz, tenha cuidado. Então, se achegar a uma igreja, se filiar a uma igreja evangélica, é fácil. Agora, o verdadeiro santo é aquele que abriu mão da prostituição. É aquele que largou da impureza. É aquele que não é mais dominado pela paixão lasciva. É aquele que o desejo maligno ainda vem. Porque o grande problema de muita gente é achar que ele não vem. É achar que a gente viveu 20 anos no pecado, depois se converteu e esqueceu tudo. Não vem, meu amigo. Vem cada pensamento horrível. É possível uma pessoa, e eu acho que tem gente precisando ouvir isso, é possível uma pessoa estar ali no meio de só irmãos na fé e de repente ele começar a despertar pela mulher do outro. E olhar e dizer assim, que mulher linda, que mulher bonita, que mulher bem feita. Então o santo não está imune a isso. Só que o verdadeiro santo diz, olhe, se aquete, desejo maligno, eu não te aceito. Eu não te quero na minha vida. E aí a pessoa não se aproxima, não chega perto. Não chega perto, se afasta, diz, eu estou com a vontade de falar, eu estou com a vontade de ir lá, cumprimentar, dar um abraço, mas não. Desejo maligno, não vou alimentar você. Você não vai crescer. Aí a pessoa chega, quer o meu WhatsApp? Não, desculpe, muito obrigado, não muito obrigado. Né? Então você não procura, porque tem gente que está com desejo maligno e ao invés de fugir, atiça-o. Procura, me dê seu WhatsApp, para um dia, quem sabe, a gente precisa marcar, conversa. É o desejo maligno que está pegando você e que vai tragá-lo e devorá-lo. Então, ou você mata esse desejo, ou ele mata você. Então Paulo diz, e tenha cuidado com a avareza. Se você vê em algum lugar pessoas que só pensam em dinheiro, que tudo visa lucrar, levar vantagem, que Deus tenha misericórdia de nós e nos santifique em tudo. Um abraço. Fique com Deus. E como eu nunca deixo, você que não é cristão, que você diz assim, pastor, eu quero andar em santidade. Eu enjoei da imundícia.
eu vivi tudo isso aí que o senhor está dizendo. Se o senhor tivesse dito isso antes, talvez eu não tivesse caído. Mas agora é tarde, eu já estou na lama. O que eu faço? Arrependa-se profundamente. E talvez você diga, pastor, eu já estou profundamente arrependido, profundamente, já chorei muito. Eu me sinto culpado. E aí o que fazer? Chegue para Jesus Cristo e peça a Ele o seu perdão. Chegue para Jesus e diz, Senhor, não tem mais como eu voltar atrás. Não tem mais como eu desfazer os adultérios, as prostituições, os desejos malignos que eu dei vazão. Não tem mais como desfazer toda a vida imunda que eu tive. Mas aí a Bíblia diz, e o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, o sacrifício dele na cruz do Calvário foi para perdoar a todos nós. E aí quando você pede a Deus perdão, Jesus Cristo, que pagou o seu pecado, perdoa. E aí Deus pega você, agora limpo pelo sangue de Cristo, você que se arrependeu, falou com Ele, conversou com Ele. Hoje você que não é cristão, chegue para Ele e diga, Senhor, eu sou imundo, estou emporcalhado, estou nojento, estou imundo, mas eu quero o teu perdão, porque eu soube por um pregador, através das redes sociais, que o Senhor perdoa. Que o Senhor perdoa quem se arrepende e quem não quer fazer mais. Eu não quero. Então converse com Ele hoje, diga que você não quer mais e que você precisa do perdão, da purificação. E Ele vai perdoar, vai enviar ao seu coração, ao seu espírito e vai colocar você numa nova caminhada. Numa caminhada de transformação e de libertação. Ele vai libertar você dos vícios, mas não só do vício de fumar, do vício da prostituição, do vício da mentira, de tudo aquilo que nos viciou durante a vida. E aí isso é um processo que Ele quer começar hoje. Então arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E deixe o Espírito Santo começar essa obra de mudança. E sinta o perdão de Deus, a paz de Deus e a nova vida. E comece uma nova vida. Deus hoje quer riscar todas as páginas do seu livro de vida e começar um livro novo. Agora é você e Ele. A minha parte eu já fiz. Agora é contigo. Deus abençoe. Um abraço, Ana. Um abraço a todos aqueles que estão ouvindo e fazendo pelo YouTube. Não esqueçam de deixar o seu presente lá. Certo? Então, por aqui não precisa você. Eu sei que a Ana está aqui, eu sei que alguns já entraram. Né? Mas se você não está fazendo online, então você precisa deixar lá o seu presente. É só botar assim, fulano de tal, presente. Deus abençoe, fique com Deus e ouça quantas vezes for necessário, até que isso se torne parte da sua vida. Fique com Deus, bom aprendizado, divirtam-se ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Amém.